Oi, pessoal! Então, hoje a gente vai ver como criar iluminação no V-Ray, tá? Utilizando o renderizador V-Ray no SketchUp. Então, para começar, né, aqui eu tenho um modelo de uma loja, certo? Nesse modelinho, a gente vai ter a primeira iluminação que a gente tem numa cena é a iluminação vinda do sol, tá? E como que faz para controlar ela? Aqui em Shadows, ó, a gente vai ter essa variação de acordo com a hora do dia. Vejam como as sombras se movimentam, certo? E de acordo também com a data, né? Por exemplo, né, a iluminação no verão ela é mais forte que no inverno. Então aqui a gente vai ter os dias, ou, desculpa, os meses e os dias, né? Ao contrário aqui. Enfim, né? Então a gente pode ir configurando por aqui, tá? Então vejam aqui, ó, que a gente consegue ver esse desenho, né, dessa luz aqui no nosso piso, certo? Bom, após isso, é importante a gente também criar uma cena, ou seja, né, colocar uma câmera para gerar esse render. Então, como que a gente faz isso? Nós podemos entrar dentro da nossa cena, né, no local onde a gente gostaria de ter essa câmera. Por exemplo, eu quero aqui uma câmera, tá? E eu vou posicionar o meu observador. Aqui, né, ele tá... Eu vou movimentando aqui com o scroll do mouse, ó. Eu posso ir posicionando, eu posso também caminhar para trás, para frente, enfim, aqui nessas pegadinhas, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui a minha... Deixa eu ver... aqui eu vou ir um pouquinho mais para trás, tá? Ok? Então aqui a gente já tem uma boa cena, né, para esse render. Então eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó, adicionar cena. Tá? Então aqui eu posso vir aqui e renomear essa minha cena, né? Aqui eu já tinha uma criada, tá? Mas eu vou até excluir e vou ficar só com uma cena. Para excluir basta vir selecionar ela e vir em remover, tá bom? Então aqui a gente vai ter, eu vou colocar a cena 1 e ela vai ficar salva. Bom, por que é importante, né, ter essa cena? Porque, por exemplo, né, se eu perder a posição, ó, digamos que, né, eu estou trabalhando nesse objeto, basta eu vir aqui, ó, dar 2 cliques, ou vir aqui, que ele retorna para a cena que a gente criou. Bom, a gente vai ter também aqui o nosso Asset Editor, tá? O que seria esse Asset Editor? Seria uma série de configurações relacionadas tanto a materiais, iluminação, câmeras, no V-Ray, tá bom? Então, quando vocês instalaram o V-Ray, provavelmente vocês viram que surgiu essas opções aqui, que eu coloquei em ordem, né? E aqui a gente vai ter o nosso Asset Editor, tá? Eu vou começar só limpando aqui, ó, minha cena, que ela já tem alguns materiais que não estão em uso, que eu vou deletar. Enfim, aqui ele tá fazendo... É que eu... Em algum momento eu usei esse material, eu fiz alguns testes com ele, né? Mas nesse momento eu não estou utilizando. E aí eu vou vir aqui em Settings, tá? Primeiro passo é vir aqui em Settings e a gente configurar o nosso render. Por que é o primeiro passo, gente? Porque se vocês tiverem com uma render com uma qualidade muito elevada, vai demorar muito tempo para renderizar. Né? E como aqui são apenas testes, não vale a pena a gente perder tempo, né, nesses renders. Enfim, sem falar que exige mais da máquina e tudo mais. Então aqui, ó, a gente vai colocar essa opção aqui o mais baixo possível, né? Vamos deixar aqui, ó, em progressivo. Aqui essa opção tem que estar desabilitada. O que seria essa interativo? Conforme vocês vão movimentando, já vai gerando um render, né? Nesse painel aqui, ó, vou até gerar um render e vou mostrar para vocês essa diferença. Eu só não sei, eu vou ver como que tá essa minha iluminação para gerar esse render aqui.
Ele está carregando aqui. Vejam, né? Esse aqui é o meu frame buffer. Aqui no frame buffer, enquanto ele carrega, eu já vou explicando. A gente vai ter algumas configurações, como salvar essa imagem, né? Aqui é um render por região, que a gente pode selecionar uma região para renderizar, né? Enfim. E tem outras opções também aqui, é que nesse momento ele está carregando, então ele dá um pouquinho trancado, mas viram o porquê da importância da gente configurar a qualidade do render antes. Ó, o meu até se fechou, provavelmente foi porque o meu render ele estava com uma qualidade ainda elevada, tá? Eu vou abrir novamente o SketchUp, né? Vou abrir esse arquivo, tá? Isso é normal, gente, acontece às vezes de fechar. Por isso a importância de salvar esses arquivos constantemente. Então aqui eu vou voltar para minha cena. Tá, ok. Bom, né? Agora eu vou vir aqui no meu Asset Editor. Só vou esperar ele carregar de novo aqui. Retomei para ele. Vou vir aqui, né, nas configurações de render. Vou deixar o mais baixo possível. E aqui, gente, tem uma opção muito importante, tá? Sempre tem que estar marcada a opção Irradiance Map. Por exemplo, se o de vocês estiverem aqui em Global Illumination Brute Force, cliquem aqui nessa setinha e marquem Irradiance Map. O Brute Force ele exige muito da máquina, tá? Então a gente vai manter essa opção aqui. Agora eu vou gerar um render aqui na chaleirinha. Ó. Então vejam, né, ele tá só com a iluminação do sol, né? Então tá escuro, né, vamos dizer assim. Mas a gente vai ter algumas outras configurações aqui. Deixa eu retomar para cá. Como por exemplo, essa opção aqui, ó, Material Override. Ó, vejam aqui, ó, que eu vou deixar aqui esse meu render, certo? E vou gerar um novo render com essa opção desabilitada, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, vou gerar um novo render pra gente ver. Vejam que, claro, né, a gente não tem muitos materiais nessa cena. Mas agora eu vou até colocar um material de uma cor assim mais forte pra vocês verem. Eu acho que vai. Opa! Aqui. Deixa eu colocar aqui esse material vermelho. Tá. Assim vai ficar melhor de ver essa diferença. Ó, eu vou gerar um render. Ó, o Material Override. Aqui ele tá desabilitado, ok? E aparece o vermelho. Se eu habilitar o Material Override novamente, deixa eu vir aqui, peraí que eu vou ter que voltar aqui no meu Asset Editor. Aqui. Tá, se eu vier aqui e habilitar o Material Override e gerar um novo render, ele vai ficar branco. Essa opção ela deixa branca todos, branco ou enfim de uma cor que vocês definirem, porque a gente pode definir aqui, todos os elementos da cena. Então o que acontece? Por exemplo, se eu deixar azul e mandar renderizar, tudo vai ficar em tons de azul. Por que é importante a gente, nesse primeiro momento, habilitar essa opção? Mas agora, né, que a gente está estudando a iluminação. Porque isso vai deixar o nosso arquivo mais leve para esse render. Então, né, porque ele não vai precisar calcular os materiais, certo?
Aí depois, né, que vocês configurarem toda a iluminação, é importante vir aqui e desabilitar essa opção, justamente para que vocês vejam a atuação dos materiais nessa cena, certo, gente? Então eu vou fechar essa aba e vou vir aqui na aba iluminação, tá? Aqui tinha algumas luzes na minha cena que eu vou deletar, que eu tinha feito alguns testes, ok? Mas a gente só tá aqui com a luz do sol, tá? Uma coisa que é importante, tá, gente, também, aqui em settings, que eu não cheguei a comentar, né? A gente vai ter essa opção câmera, e aqui exposição, né, o valor de exposição. Eu vou experimentar colocar, tá 10, eu vou colocar 15 e vou renderizar para vocês verem a diferença. Viram que a cena ficou mais escura? Então, quanto maior esse valor, vamos dizer assim, maior esse valor, menos luz entra na câmera e com isso a cena fica mais escura. Se ficar menor esse valor, 5, por exemplo, e gerar um render, vai ficar mais clara essa cena. Então é bom vocês tentarem achar um valor que se adeque, né, se adeque às necessidades do render de vocês, né? Isso vai variar de cena interna para externa, mas eu por enquanto eu vou deixar o valor de 10. Então, vou gerar um novo render. 10 ainda acho que é muito. Vou colocar o valor de 12. Vou gerar um novo render. Tá, por enquanto eu vou deixar esse valor de 12, ok? Bom, agora voltando para as nossas luzes, tá? Aqui, né, eu vou só colocar esse material aqui nessa cor cinza. Tomar aqui com... Vou deixar ele... Na verdade, eu vou deixar ele igual aos outros aqui, ó. Certo? E vou começar pela luz... Aliás, eu vou começar desabilitando a nossa luz do sol, para a gente ver exatamente como essa iluminação artificial vai interferir na cena. Para isso, eu vou vir aqui nas minhas luzes, vou clicar na luz do sol e vou desabilitar ela. Aqui, ó. Pronto. Agora, se eu gerar um render, vai ficar tudo escuro, né? Vai ficar o mais escuro possível, tá? Eu acho que a luz do sol ela já não estava afetando muito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso pode ser... Deixa eu limpar aqui a minha lista de materiais. Isso pode ser por causa que o Material Override ele pode estar habilitado nos vidros, né? E o que ele faz? Ele deixa esse vidro como um material branco também, né? E com isso não deixa a luz do sol passar. Eu vou até fazer um teste aqui para a gente ver se é isso que está acontecendo, porque não deu tanta diferença. Vamos ver, eu vou habilitar essa opção aqui. Vou habilitar minha luz do sol. Aqui. Vou voltar para minha cena. Vou deixar essa luz do sol mais incidindo mais nessa cena aqui, por exemplo. E vou gerar um render. Tá, agora a gente tem uma cena muito escura. Vamos ver aqui. Vou vir aqui no material do vidro novamente. Aqui, deixa eu pegar esse material desse vidro. Conta-gota, né, gente? Claro, o ideal é ter uma organização, né, do arquivo, que eles fiquem, que vocês consigam encontrar com maior facilidade, né? Agora eu vou desabilitar essa opção, Can Be Override. Eu vou gerar um novo render. Ela desabilitada, entra a luz do sol entra, né, nessa cena aqui. Deixa eu deixá-la um pouquinho mais marcada. Viram agora a diferença, gente? Com isso a gente consegue até perceber que a nossa câmera está entrando muita luz por ela, né? Então é legal, essa configuração inicial é muito importante, tá? Por exemplo, aqui eu vou até alterar para o valor de 15, né? Aqui, ó, vejam como agora sim ficou melhor, certo? Agora a gente sabe que está entrando a luz do sol pela nossa cena, porque eu desmarquei aquela opção Can Be Override, né, dali
do material, do vidro, que eu quero que esse vidro se comporte como um vidro de fato, por isso que eu desmarquei aquela opção. E posicionei o nosso sol, né, de uma forma que ele aparece com maior intensidade. Bom, tá? Então, configurada a luz do sol, eu vou vir aqui e vou desabilitar ela para a gente começar a fazer a configuração da iluminação natural da cena. Então, eu vou gerar um novo render aqui, ó, sem a luz do sol. Vejam como está escura essa cena, tá? Ela está escura. Então, agora a gente vai trabalhar com a iluminação artificial. Aqui, gente, a gente vai ter uma série de luzes, tá? No nosso V-Ray. Então, a mais simples de todas, né? E, enfim, e a mais básica, né? É essa aqui, né? Rectangle Light. Eu vou clicar nela e vou clicar e arrastar para cá, ó. Vejam que ela tem uma seta apontando a direção que a luz está seguindo, né? Essa seta ela está apontando aqui para baixo, né? Ou seja, a luz ela está irradiando de cima para baixo. Tá? Eu vou voltar aqui. Agora eu vou vir aqui em Asset Editor. Ó, aqui eu posso renomear como, por exemplo, luz principal, enfim, né? Qualquer nome que vocês desejarem. E aqui está mostrando como ela está se comportando na cena. Tá? Eu vou gerar um render. Vejam aqui, ó. Ela tá marcada, certo? Como que faz para não ficar marcada? Nós vamos ter essa opção aqui, ó, Invisible. Tá? Então, ao habilitar essa opção e gerar um novo render, vocês vão ver que ela só ilumina, mas sem ficar marcada. Outra coisa, tá? A dimensão dela vai influenciar na incidência de luz nessa cena. Então, quanto maior, mais forte será essa luz. Aqui a gente vai ter também a intensidade. Eu vou dobrar essa intensidade para vocês verem o resultado, ó. A luz agora ela tá bem mais forte, certo? O que eu aconselho vocês a fazerem? Colocar um plane, né, mais geral assim na cena, não muito forte, tá? Mas colocar um plane e depois ir colocando luzes, né, mapeando, né, os locais onde tem uma luminária, sei lá, um abajur, enfim, né, que vocês tenham nessa cena, tá? Então, basicamente, aqui é a dimensão, né? A gente também tem como controlar por unidades, né, essa intensidade. Dá para mudar a cor da luz. Por exemplo, aqui eu vou colocar um verde, ó. Vou renderizar, ó. Agora vai ficar verde a nossa cena. Enfim, né? Claro que, por exemplo, se vocês quiserem uma cor um pouquinho mais quente, né? Dá pra gente vir aqui, né? Adicionar bem um pouquinho de amarelo, enfim, né? E ela vai ficar um pouquinho mais quente, tá? Se quer mais fria, adiciona um pouquinho de azul, né? Enfim, aí depende da intenção da cena. Bom, tá. Então, nós vimos aqui a Rectangle Light. Agora, eu vou desabilitar essa luz aqui, ó. Vejam, habilita aqui, desabilita aqui. E vou colocar a Sphere Light aqui na nossa cena. Eu vou deletar essa minha luz aqui por enquanto. Na verdade, eu não vou deletar, eu vou deixá-la aqui, só vou deixá-la desabilitada, tá? E vou criar uma esfera aqui. Ó, aqui, ó, vejam, eu vou mover aqui. Tá? Bom, eu vou gerar vou vir aqui no meu Asset Editor. Então, vejam que ela fica nesse formato aqui de esfera, tá, gente? Eu vou aumentar um pouco a intensidade dela. E vou deixar ela aparecendo mesmo, tá? Pra vocês verem como ela se comporta na cena. Então, às vezes, né, essa luz, ela, dependendo, né, se vocês têm uma luminária, algo assim, pode ser interessante fazer uso dela, tá, gente? É claro que, por exemplo, aqui se a gente colocar, quanto maior o valor, né, essa intensidade vai ficar maior, enfim.
Mas vejam que ela também fica bem marcada aqui no teto, né? Então é legal, né, analisar em que situações que é interessante utilizar ela de fato. Aqui, se eu marcar essa opção Invisible e renderizar, ela vai ficar invisível, né? Só vai ficar a luz marcada. E outro ponto, gente, que é importante é que essa também, de acordo com o tamanho, quanto maior o tamanho dela, maior essa iluminação que ela vai gerar, tá? Então, é bom tomar esse cuidado, tá? Aqui a gente controla o tamanho. Basicamente são as mesmas configurações da Rectangle Light, certo? Bom, vou desabilitar ela. E vou vir aqui, ó, e vou criar uma luz do tipo Spotlight. Tá? O que essa luz Spotlight faz? Deixa eu vir aqui, peraí, gente. Eu vou criar ela um pouquinho mais pra cá. Tá. Essa luz, ela é como se fosse uma luz focal, assim, sabe? Ela vai gerar uma iluminação bem interessante, dependendo dos objetos que vocês têm na cena. Então, por exemplo, tá? Eu vou colocar ela aqui. Ó, as outras luzes estão desabilitadas. Eu vou aumentar o tamanho dela. Deixa eu vir aqui. Vou selecionar ela. Vou aumentar esse tamanho. Aumentar bem aqui para vocês verem bem o efeito dela. Tá? Eu vou vir aqui no meu Asset Editor, tá? Então vejam, né? Essa luz ela é nesse formato, tá, gente? Aqui a gente vai ter algumas variações, ó, desses ângulos, né? Então é legal vocês experimentarem aqui na hora de editar essa cena, certo? Eu vou deixá-la numa cor um pouquinho mais amarelada e vou gerar um render para vocês verem. Tá, ok, não apareceu muita coisa. Isso pode ser porque, né, essa luz ela pode estar para dentro, tá, gente? Então é importante ter esse cuidado. Eu vou baixar ela um pouquinho aqui, até não. E vou aumentar esse valor aqui, vou adicionar mais um zero. Vou gerar um novo render. Ah, agora sim, ó, eu aumentei o valor, ela até nem tava para dentro, é que o valor tava meio baixo mesmo. E aqui já ficou mais marcada. É lógico, ela ainda não tá muito marcada, porque ainda esse valor tá baixo para essa luz. Eu vou adicionar outro zero. Agora sim, agora ela realmente de fato apareceu, né, gente? Então vejam, né? Ela é uma luz que ela gera esse ponto, né? Essa luz mais focal. Tá? Aqui a gente vai ter algumas variações desses ângulos aqui de penumbra. Aqui a suavização das sombras, ó. Então a gente pode aumentar esse valor para deixar essas sombras mais suavizadas, essas bordas, ou menos, enfim, né? Então tem essas opções. Tá bom, gente? Então aqui, né? Vejam como fica, tá? Bom, depois dessa luz aqui, a gente vai ter um outro tipo de luz. Eu vou desabilitar ela. Deixa eu vir aqui e vou desabilitar. Que é a... deixa eu ver. A IES eu vou falar num próximo vídeo, tá? Aqui é a Omni Light. O que seria essa Omni Light? Ó, eu vou criar uma aqui. Ela é muito parecida com a Sphere Light, tá? Só que a diferença dela é que ela não varia a iluminação de acordo com o tamanho. Como a esfera, se vocês deixarem a esfera maior, ela vai iluminar mais. Se deixar menor, ela vai iluminar menos. Essa aqui não, tá, gente? Essa daqui, ela vai... O tamanho não vai influenciar. Eu quero colocar ela numa posição mais aqui, próximo a esse pilar. Aqui, assim, pode ser. Tá? Pra gente ver esse efeito, tá? Vou gerar aqui um render. Então ela se comporta muito parecido lá com a Sphere Light, né?
Aqui a gente pode configurar ela também, aumentando esse valor, enfim, né? Suavizando as sombras. Vou gerar um render. Pode ser interessante, tá? De repente, se vocês têm uma lâmpada muito pequena, né? E vocês querem colocar aquela luz ali enfim, querem uma luz mais intensa, certo, gente? É nesse contexto que a gente trabalha com a Omnilight. Imaginem que vocês querem colocar uma lâmpada, uma luz no abajur, tá? Só que vocês querem uma luz bem intensa, ok? Vocês não vão fazer uma sphere light gigante, porque daí vai pegar toda a cena, por exemplo, e não é esse o objetivo. O objetivo é iluminar ao redor de um abajur, né? A luz do abajur. Mas se vocês fizerem uma esfera muito pequena, essa luz vai ficar muito fraca, né? Então, nesses casos, a gente usa a Omni, certo? É uma opção, tá? Bom, por enquanto, gente, é isso, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre as Yes Light, certo? E é isso aí, tá bom? Um abraço a todos.